Bom dia a todos. Nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, centro de Belo Horizonte, onde é a sede da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia do UFMG. Nós estamos aqui num projeto, na quinta edição do projeto História da Engenharia contada pelos ex-alunos. Esse projeto é patrocinado pelo CREA, em que eu aproveito para agradecer ao CREA-MG pelo patrocínio, pelo apoio. Eu agradeço também a turma de coordenação e toda a produção. E vou agradecer a nossa convidada de hoje, que é a Juliana Boncompagni. Isso. Falei certo? Certíssimo. Ela é ex-aluna da Escola de Engenharia, formada em 1990. Não vem em 1990, não. Tá? 2003. 2003. Juliana, você é muito bem-vinda. Eu quero agradecer também sua presença aqui e a disponibilidade que você está tendo de dar esse apoio nessa história, porque ela é uma caixa de surpresas, a história da engenharia, por tudo que nós vivemos. Então, a gratidão é minha, né? Que bom, de ter sido escolhida para estar aqui com vocês, é uma honra. Mas para nós também é uma honra tê-la aqui. Juliana, essa conversa nossa, ela passa por uma trajetória realmente, né? Essa trajetória, ela começa por onde a Juliana nasceu, a origem, família. Me fala um pouco pra gente, estudos na infância. Tá. Eu sou de Belo Horizonte, né? Meus pais, a minha mãe é do interior de Minas, então a origem dela é muito indígena. E meu pai também é da capital, mas a origem da família dele é italiana. Então viramos uma mistureba aí, como que acontece no todo o território brasileiro. Somos todos uma mistura. Então, a vida toda eu fui criada e estudei num colégio católico, do sistema de ensino arquidiocesano, particular. Então, isso faz com que a gente tenha um interesse muito grande pelo ensino, né? Desde da base. Minha mãe tem formação como professora, meu pai também, já lecionou muitos anos, então isso incentiva a gente a querer sempre aprender mais e mais. Saí do arquidiocesano e fui para o Cefet, que eu também sou técnica em edificações, e depois eu vim para a Federal. Cefet é... Curso técnico. Eu sei, curso técnico de edificações. E depois vim para a Federal. Lá no Cefet você fez o que a gente entende como científico, que era técnico, né? Na verdade, o Cefet, naquela época, o primeiro ano ele era um módulo geral para todo mundo, como se fosse um científico, e o segundo e o terceiro ano era específico técnico mesmo. E aí eu já fui direto, eu passei para a construção civil, que na época lá tinham 3 módulos, que era estrada, saneamento e edificações, e no segundo ano eu já fui direto para edificações, que você, dependendo da sua nota, você podia escolher para qual ramo que você queria. O que você tem a dizer para nós, porque para mim eu fico realmente curioso, com relação a esse curso técnico, ele continua acontecendo, tem esse curso técnico no Cefet? Continua. Demanda a colocação no mercado, a participação no mercado? Continua existindo, eu não sei se é na mesma configuração da qual eu fiz, porque já tem muitos anos, né? Mas, assim, o mercado, ele é muito aberto, né, para essa parte técnica, que ela é o início dos nossos trabalhos da engenharia como um todo, né? Então, eu acho isso importante para quem vai trilhar o caminho da engenharia, porque o técnico a gente começa muito mais pela prática do que pela teoria. Então, quando você chega numa faculdade já com a prática em mãos, fica muito mais fácil de você entender o porquê que você está os conteúdos, estudando. né? Sim, sim. Vamos falar em conteúdo, nós vamos falar muito de conteúdo hoje, né, Juliana? Boa, vamos lá. Pois é, mas então, o que te levou aí para o Cefet? Porque foi uma trajetória diferente. Sim. Né? Curso técnico que você já tinha intenção de fazer edificações? Já tinha intenção de fazer edificações. Na verdade, eu ficava entre arquitetura e engenharia, né? Eu acho que como mulher a gente acaba tendo essa dúvida, né? Se vale a pena a gente entrar na engenharia. Então, fiquei muito tempo com essa dúvida e quando eu entrei no curso técnico, aí as dúvidas acabaram, né? Que eu acho que vem um chamado que te leva para aquilo que você quer como profissão, né? Então, o meu chamado foi todo para a engenharia civil
e ter a federal de braços abertos aí para a gente, quando a gente faz o vestibular, não tem nada melhor, né? Isso. E você já tinha uma facilidade nessa área das exatas? Ou não tinha isso? Era... Sempre gostei, né? Sempre Eu acho gostou? que a gente, para estar na engenharia, a gente precisa ter aquela paixão pela matemática, tá disponível. Hoje eu brinco, eu tenho 2 filhas e tenho uma sobrinha, e aí todos os para-casas que são de matemática são todos direcionados para mim, né? É? Então eu acho isso uma delícia, eu acho isso muito gostoso. E por mais que a gente não aplique a engenharia na forma da matemática o tempo todo, a gente acaba vivendo isso, né? O que você vai fazer uma compra, o que você vai imaginar de uma viagem, tudo que você vai fazer, você precisa desse básico para poder viver, né? Então, e eu adoro. Sou muito mais as exatas. É lógico que a gente não pode esquecer do nosso relacionamento humano, mas quem tem natureza de exatas não consegue fugir, não. Que legal escutar isso. Mas então mas já tinha alguma referência na engenharia na família? Alguém que já... Na verdade, meu pai trabalhou na CEMIG uma vida inteira e ele fez curso técnico também dentro da CEMIG, Engenharia de Segurança do Trabalho. Então, acaba que você vai admirando aquilo que você tem. Eu tenho vários tios que são engenheiros e você acaba admirando e tentando viver aquilo desde cedo, né? E o caminho é certeiro. Tanto que eu tenho 4 irmãos, eu tenho 3 que são engenheiros e a outra que não quis seguir o caminho, que eu brinco que ela é a única normal, né? Que ela foi para fisioterapia. É. Mas é brincadeira mesmo, a gente se entende, e ela, por mais que esteja na área médica, ela tem um pensamento muito cartesiano, muito formado assim com a gente, é muito legal. Ju, e depois você veio para o vestibular na UFMG, Isso. né? Como é que foi essa experiência com o vestibular e, assim, o pânico que a gente tinha, né? Mas tudo sendo vencido. Sim. Isso aconteceu com sucesso, porque você passou por aqui. Aí você foi para o ISEX. A sua experiência nesse ciclo básico, em termos assim de identidade, de relacionamentos com o corpo docente, com os colegas, com as instalações lá no UFMG, você pode falar um pouco sobre a sua impressão? Sim, na verdade, assim, como eu saí de uma escola católica, né? Quando eu fui para o Cefet já foi um choque de costumes de ensino, né? Você fica muito mais solto quando você está no técnico, quando você está na faculdade. Então, a federal veio para mim, na verdade, quando eu fiz o vestibular, eu fiz para a PUC, para a federal e para a FUMEC, e pude escolher estar aqui na federal, então isso para mim é muito importante. E quando eu entrei na federal, é lógico que você leva um choque, porque eu sempre fui muito boa aluna, mas quando eu entrei aqui eu levei um choque muito grande, né? Porque os professores realmente te ensinam, mas te deixam solto. Não tem aquela cobrança olha, você precisa vir cá, você precisa fazer isso, você precisa se dedicar. Não, aqui o ensino está aqui, é muito bem dado, mas a gente precisa se esforçar muito. Então, assim, eu tive nas minhas primeiras provas alguns choques, né, de realidade, de cálculo 1, mas tudo foi contornado, né? A gente vai aprendendo também a viver da forma da liberdade que a federal te dá, né? Então, as coisas foram dentro dos eixos. Graças a Deus, passei a faculdade inteira, não fiquei presa em nenhuma matéria, isso é importante. Então, e muito bem acolhida, né? É lógico que é uma realidade diferente. O ensino e as culturas, né? A gente encontra gente de todos os espaços, né? Tinha pessoas e alunos na minha turma que eram do Espírito Santo, de Colatina, que eram daqui, que eram do interior. Então, você vê várias realidades que moravam na moradia da federal, né? Então, é importante você entender que existe várias histórias para você adaptar a sua também, né? Mas a acolhida da federal, não tem como, né, Bernardo? Isso já aconteceu já no ISEC, você já sentiu isso? Já senti. É lógico que o choque é muito grande, né? De ensino, a liberdade de você não só pegar o ensinamento, mas você se reforçar sozinho, isso
te assusta. Mas eu não tive prejuízo nenhum com professor nenhum, muito pelo contrário. Todos os professores muito receptivos e na medida do que a federal propõe também, sempre teve monitoria, né, para quando você tivesse qualquer dificuldade que fosse. E até para essas monitorias também a gente tinha muita acolhida, porque é aluno, né, entendendo as suas dificuldades também, né? Então, tudo muito E essa tranquilo. trajetória no ISEX, depois você veio para o centro, ou você Sim. ainda pegou o centro? Peguei o centro todo, até o fim, A partir do terceiro ano. a partir do terceiro Fez ano. aqui no campus centro. Depois é que ela foi para o campus. Para o campus Pampulha, que eu já não Então peguei. você fez o ciclo profissional aqui. Aqui, E a entre o mudança, AG e o o que você AES. notou de mudança vindo de lá para o ciclo profissional? Na verdade, nos 2 primeiros anos, a gente tinha contato com a turma daqui, né? Tinha algumas disciplinas que eram aqui. Introdutório de desenho, a gente sempre fez aqui. Então, eu acho que isso favorece, né, a nossa adaptação quando a gente vem para cá. Mas o caminho aqui é muito mais prazeroso, né? Que aqui você começa realmente a parte que você gosta, né? A parte técnica. Não vou falar que não tem. E Que não você já tem tinha um conhecimento de grande parte do técnico, do né? técnico. Não vou falar com você que não teve dificuldade, não. É óbvio que teve. A gente tem disciplina que a gente tem mais afinidades com alguns professores, onde você se dedica mais, né? Não só pela disciplina, mas o próprio professor também te faz ter mais contato, mais agradabilidade com o assunto. Então, isso tudo te favorece. Quando você vem para cá, realmente é mais gostoso. E aí você começa a sentir o que você vai ser quando você estiver lá fora, né? Tem um grande amigo meu que eu brinco com ele que a gente deveria fazer faculdade depois que a gente vira engenheiro, porque os nossos olhos são diferentes, São né? diferentes. Quando a gente está aqui, por mais que você tenta absorver, não é o que acontece na prática, né? Então, quando você está lá fora, você fala assim, ai, meu Deus, que saudade do meu professor, por que ele não está aqui para eu consultá-lo, né? Verdade, é. E isso é muito bom. Mas aqui, impecável. Então, esse momento aqui, na relação com os colegas, você sentiu uma unidade diferente do ISEX, que é o ciclo básico? Um agrupamento diferenciado de profissionais? Proximidade? Com certeza, com certeza. E são colegas e amigos que eu posso arriscar dizer por alguns que vão para a vida toda, né, A Bernardo? vida toda, né? Para a vida toda. Essa unidade não tem como. E assim, e você entender que um colega não consegue ter facilidade para uma disciplina, a gente se junta para poder ajudar. Quantas vezes eu fui ajudada por algum colega para poder falar assim, ó, vamos, eu, por incrível que pareça, eu tenho muita, eu tenho muita dificuldade em quebrar a barreira daquilo que é informatizado, né? Eu gosto da tecnologia, mas eu preciso de alguém para me ensinar. Eu tenho muita dificuldade em fuçar, né? Para a tecnologia. Então, vários amigos meus que sentavam comigo e falavam assim, olha aqui, esse aqui é o caminho, raciocina, se a gente chegou nessa tela, vamos para onde depois? Então, isso é muito importante. Então, eu tenho muito que agradecer na minha formação, não só os professores, mas os colegas também. As disciplinas, Juliana, que você foram mais expressivas para você, que te interessaram mais? Os conteúdos? Bom, quando eu fiz federal, já não existia ênfase, mas existia sim um currículo que te permitia escolher disciplinas da área que você mais gostava. E eu fui muito para a área de transportes, que era uma área que eu gostava muito. Quando eu cursei, já existia o TIM, né, que era o Trabalho Integralizador Multidisciplinar, que a gente fazia no final de ano, não de semestre, mas de ano. E aí juntávamos alguns alunos para poder montar um grupo e cada um com as suas afinidades para a gente poder contribuir. Então eu fui muito para essa área, inclusive logo depois que eu acabei a graduação, fui convidada pelo professor Davi para poder fazer especialização em logística e sistema de transportes. Então fiz aqui na Federal também. Então fui muito para esse caminho. Mas quando você cai na realidade lá de fora, eu não consegui trabalhar nessa área, porque era uma área muito de viagem, né? E era uma coisa que, para mim, como
como unidade familiar, eu não queria arriscar. E aí a minha área toda de trabalho antes de estar no CREA, né, que hoje eu estou como funcionária lá do CREA, foi toda na área de orçamento, de obras mesmo, de obras residenciais, de obras públicas, de obras de mineração, mas toda na área mais de edificação mesmo. De edificações mesmo. Isso. Bom, então a disciplina foi na área de transportes e todo aquele conteúdo na área de estruturas foi cumprido, né? Sim. Mas você já sabia, tinha uma identidade maior com o transporte. Sim. Né? Aí você falou em orçamentos também. Você já se despertou para orçamentos durante o curso? Na verdade, não. Na verdade, o orçamento veio como uma proposta de trabalho, que logo quando eu saí daqui, eu fui convidada para trabalhar na Prefeitura de Ribeirão das Neves. E lá a gente trabalhava como prefeitura, mas para o Estado, para a reforma de todas as escolas estaduais que pertenciam ao município, fisicamente. Nossa, caiu no lugar certo, hein, todas as edificações. Exatamente. Então, foi aí que me despertou para o orçamento. Então, você ia para todas as escolas, fazia o levantamento junto com o corpo docente daquela escola, né, com os diretores, a necessidade que eles tinham, que isso é muito importante, né, Bernardo? A gente não consegue fazer uma estrutura, seja ela de edificação ou civil como um todo, se a gente não entender para quem estamos fazendo aquilo, né? Que objetivo que a gente quer atingir e o que a gente quer fazer com que as pessoas se satisfaçam com aquele ambiente, né? Então, a gente tinha essas conversas com o corpo docente, fazia o levantamento e encaminhava as nossas planilhas orçamentárias para o Estado, para que tivesse a aprovação. E assim que aprovasse o valor, a gente fiscalizava e acompanhava as obras. Sim, sim. Então, era do início até o fim do processo para a gente entregar. E a satisfação era muito grande nesse período, assim, porque o público mineiro é muito carinhoso, né? Isso aí a gente não pode negar, a gente é muito acolhedor. Então, quantos e quantos abraços eu não recebi de crianças agradecendo a reforma das escolas. Já ganhei bolo de chocolate de diretora para agradecer o trabalho que a gente fez, que não era um trabalho, era a nossa obrigação, né? Mas o carinho do pessoal envolvido era muito grande, então... Eu tive uma experiência como essa, trabalhando com vilas aglomerados, pelo Fundo de Instituição para Crianças e pela uma empresa que prestava serviço através de contratos com o BEL. E tinha os grupos de referência nesses vilas aglomerados. E vários trabalhos foram feitos em que a gente protagonizava a engenharia nessas vilas. E eles gostavam muito. Então, as pessoas se presenteavam em amizade, em abraços, em doces, em bolos, em garetas. Era interessante. Eles sempre tinham uma atenção especial com a engenharia, com um grande reconhecimento. Então, na verdade, o curso seu técnico foi muito norteador desse trabalho seu, né? Sim, sim. Te deu uma segurança muito grande para você atuar nisso. Sim, sim. Eu acho que também, assim, a união da turma, né? Daquilo que você não tem de tão forte, igual eu não fui para a área de estruturas como um todo, não fui para a área de saneamento, mas todos os meus amigos que foram cada um para uma área diferente, contribuiu muito com o ensino, né, de estar com a gente firme, para quando você vai fazer uma atividade dessa e você recebe esse carinho, essa gratidão, você entende que você está no caminho certo, né, Bernardo? E tem um fato curioso, Juliana, você já percebeu isso? Às vezes você tem uma intenção durante o curso, mas a sua trajetória profissional é outra, inesperada, de acordo com a oportunidade de mercado. Sim. Né? Nós vamos chegar lá porque isso aconteceu com você. Sim. A gente tem uma intenção, constrói uma engenharia e quando você vai para o mercado te mostra outra oportunidade, outra frente, ainda não pensada. Sim. Né? Eu me lembro que alguns colegas recusavam o concurso do BDMG. Não, eu não vou trabalhar em banco. Você entende? Sim. Mas, na verdade, era a engenharia do banco, que são orçamentos,
projetos, acompanhamento, fiscalização, viabilidade técnica e econômica dos projetos, para a infraestrutura urbana, rural, para os municípios, para todo o estado. Uma área de engenharia muito de ponta, no topo da pirâmide eles recusavam. Sim. Porque eles estavam muito focados na prática, no operacional e nos projetos. E é muito importante que nós temos que escutar para fazer bons projetos. Tem a questão do planejamento, que é muito importante, que tem os custos, a viabilidade. Depois tem o processo executivo, tem a estrutura de acompanhamento, para ver se está tudo dentro do que foi pretendido, né? E tem o resultado. Então, você, nesse processo de autorização, ele é um processo que tem lugar para muitos segmentos da engenharia não conhecidos. Eu fazia questão de destacar isso. Sim. É uma pirâmide que na base da pirâmide você tem a área operacional. Na medida que você vai dominando a área operacional, você vai subindo na pirâmide para caminhar para a área de gestão, de inteligência da engenharia, sob o ponto de vista de otimização. Que a inteligência tem em todas as áreas, todas as alturas da pirâmide. Mas na medida que você vai subindo, você deixa o operacional e vai cuidar da parte analítica, planejamento, projetos, inteligência do processo. Sim. Você concorda com isso? Concordo e concordo ainda mais, assim. A engenharia é um campo muito grande, né? Muito vasto. Mas aí eu vou puxar a sardinha para a nossa engenharia, que é a civil, né? Quando você se forma como engenheiro civil, e na verdade não é nem quando você se forma, quando você está estudando, você tem um leque muito grande de opções para que área que você quer seguir. E quando as oportunidades aparecem no mercado, por mais que você não tenha utilizado todas as suas disciplinas de ensino lá, né, na época da graduação, para todas as áreas, mas você consegue atuar em todas as áreas, né? E então, assim, a engenharia civil, ela é muito grata para a gente, né, Bernardo, como engenheiro. Então, você pode pensar que você quer ir para uma área, como eu tinha escolhido a área de transportes, e me vi completamente na área de edificações, como orçamentista, né? Que eu trabalhei durante 10 anos, antes de entrar para o CREA, como orçamentista. Então, assim, indiferente do que te apresenta, né, lá no mercado, o que vai aparecer para você, você consegue, né? Como engenheiro, e aí como engenheiro civil, você consegue abraçar todas essas áreas aí, se você tiver esforço e força de vontade, é óbvio, né? Interesse também. Mas é muito gostoso isso. E aí eu vejo vários amigos meus que estão em áreas diversas, né? Área de barragens, área de construção de alto luxo, área realmente de estação de tratamento de água, de esgoto. Então, é um ambiente vasto demais. E é muito legal isso. Outro dia eu encontrei com um amigo meu de faculdade, num dos eventos lá do CREA, daqueles eventos de homenagem, e a gente fica muito emocionado, né? De ver que um amigo nosso de faculdade foi homenageado. É dentro do conselho que a gente pertence, e hoje, onde eu trabalho. Isso é muito legal de ver. Quando você, voltando só para despedir da escola, no seu tempo de formação, quando você estava para formar, qual foi sua impressão? Se no último ano, último período, qual foi a sua sensação? Foi de libertação, de insegurança, vislumbrando o mercado? Bernardo, assim, o tempo que a gente consegue pensar, né? Porque as disciplinas nos dominam tanto no último período, né? No final do semestre. É muito tumultuado, mas o tempo que a gente consegue pensar, com certeza, é de medo, de incerteza, do que vem pela frente, né? E o fato de você estar estudando te dá uma certa segurança, né? Eu ainda não estou no mercado, eu ainda não sou profissional, eu ainda não preciso responder. Eu estou em fase de aprendizagem, né? Então, eu tenho direito ao erro, teoricamente, a gente pensa desse jeito. Quando você se vê formado, aí complica um pouco mais. Hoje sou eu que tenho que dar a resposta para a sociedade, né? Não é a sociedade que tem que me munir de informações, sou eu que tenho que responder agora. E tem um lado interessante, Juliana, que é o seguinte:
vem um problema, uma demanda, e você que tem que resolver. Imagina um engenheiro falar assim, eu não consigo resolver isso. Não tem jeito, Não né? tem jeito, quer dizer, você tem que pegar aquela demanda, seja de projeto, seja de recuperação, seja de reforma, de intervenção mesmo necessária, com situações de risco até, você tem que projetar, resolver, viabilizar aquilo. Sim. Não tem conversa, não tem tipo assim, aquele processo de transferência. Eu vou ver se alguém resolve, eu não dou conta. Isso não existe na engenharia, né? Você tem que resolver. Tem que resolver. É muito curioso. Né? Tem que resolver e isso é muito imediato, né? Isso é uma questão pessoal, né? De maturidade, né? Porque é o que eu falo, o conteúdo, ele te dá essa segurança. Você constrói essa segurança para desenvolver para tomar decisões a partir de um raciocínio analítico, crítico, lógico, né? Então você decide, você não adia, sabe que você tem que resolver. Eu me lembro, Juliana, que um aluno, ele escutou uma aula minha sobre isso, sobre processo decisório, falou, não tem nada de processo de transferência, o engenheiro tem que resolver, não tem esse negócio de eu vou procurar A, B ou C, não dou conta, não, você resolva. Sim. E eles ficam assim meio temerosos. Aí ele estava fazendo um estágio comigo, ele era um aluno da metalurgia. E eu sou engenheiro civil, era uma obra civil. E eu estava dando aula às 11 horas da manhã, numa sexta-feira, que ele chegou aqui apavorado, 11h30. Não tinha celular na época, isso em 1983. Ele pegou e falou assim, aconteceu um problema lá e eu não tinha como ligar, porque eu não tinha celular, né? Então eu entrei naquela ideia de excluir o que é inviável nas decisões e fiquei entre 3 opções, como o senhor nos mostrou aqui. Das 3, eu tirei a primeira por conta disso. Tirei a segunda por conta dessa e daquela observação. E decidi pela terceira, porque a terceira estava mais compatível com toda a estrutura de raciocínio meu. E você entende? Quer dizer, ele ao invés de se anular no processo decisório, eu tenho que decidir. Eu não tenho acesso a quem vai me orientar. E a situação é imediata. Sim. A decisão tem que ser o mais rápido possível, a melhor delas. Então ele usou o raciocínio analítico, lógico e crítico e decidiu, e eu falei com ele, você decidiu corretamente, porque você não transferiu, você confiou em você. Então a engenharia tem muito disso. Né? Então o que eu estou falando com relação a essa etapa da engenharia é porque eu fiquei assim, nossa, vida nova. Você teve essa sensação, vida nova? Agora eu vou entrar no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo que eu vou entrar no mercado de trabalho, eu receio também de encarar o mercado de trabalho por conta vou conseguir me assentar, me colocar no mercado ou não? Como que vai ser a minha trajetória como profissional? Sim. Teve esse temor também? Sim, e não só esse temor, e aí assim, não estou aqui, pelo amor de Deus, defendendo o feminismo de forma nenhuma, mas a mulher na engenharia, você tem uma insegurança muito maior. A gente acredita que hoje isso tenha quebrado um pouco esses paradigmas, mas não que tenha muito tempo de formada, né, Bernardo? Mas lá atrás, a gente tinha esse receio. Como que a gente vai ser recebido, né? A oportunidade que a gente vai ter de estar à frente de obra, né? Como que a gente vai conseguir conduzir os funcionários sendo mulher? Então, assim, esse temor e essa certa desorientação fica pra gente, sabe? Mas é lógico que se você seguir o caminho todo e que é o seu chamado, que no meu caso eu acredito que tenha sido o meu chamado ser engenheira, quando você chega no final ali na sua formação, você fala, opa, agora eu sou o que eu sempre quis ser, né? Mas o medo sempre vai existir. Sempre vai existir. Eu acho que é natural para todos os seus novos caminhos, não só de vida profissional, mas de vida pessoal também, né? A gente vai desbravando, mas ninguém tem certeza do que vai ser o amanhã. Então, esse friozinho na barriga, eu não sei se é ruim ou se é bom, né? Eu gosto. Mas para mim, acho muito importante nós escutarmos esse depoimento seu, nos sensibilizarmos com ele, porque eu tenho todo um movimento hoje de mulheres que são engenheiras
que criaram até sociedades de mulheres engenheiras, né? Agrupamentos, né? E tem muitas engenheiras que formaram aqui, que eram uma aluna na sala de aula, duas alunas na sala de aula, e nunca identificaram essa dificuldade. E você teve esse acolhimento com os colegas? Sentiu algum tipo de discriminação com mulher na escola? Não, na verdade, na escola de engenharia nenhuma. E a minha turma tinha uma quantidade razoável de mulheres, assim. Não dominava, é lógico, mas tinha uma quantidade razoável. Mas enquanto escola, nunca tive, nem Cefet, nem aqui. Você não teve nenhuma intimidação em nenhum processo? De jeito nenhum. Mas no mercado de trabalho, já várias vezes você se sente um pouco, como é que eu posso te dizer? Mexida pelo fato de você mesmo? ser... Sim, várias vezes. Várias vezes eu já me senti assim. É lógico que não tem o que fazer, né? Não dá para morrer mulher e nascer homem no outro dia, então a gente assume o que a gente é e segue adiante, né? Mas, com certeza, e acredito que não só eu. Eu tenho várias amigas que já passaram por situações complexas, mas que a gente tem que viver, né? Que poderia passar com qualquer outra profissão, tá, Bernardo? Com qualquer outra. É lógico que o ambiente da engenharia sempre foi muito dominado pelos homens, mas acredito que qualquer profissão poderia passar por isso. Mas vocês avançaram, estão no mercado, né? Sim. Eu tenho narrativas, histórias de mulheres engenheiras que estão aí no mercado como nunca, atuantes, sem a menor dificuldade. Isso mesmo. É muito interessante, porque está muito ligado à velocidade do raciocínio, que eu acho que ela é adquirida com tantos cálculos, com tantas pressões em conteúdos diversos analíticos, você acaba desenvolvendo uma celeridade no processo decisório. Sim, né? Sim. Agora, uma coisa que eu achei muito importante na Federal é o nosso contato também com as ciências humanas, né? Nós somos muito exatos, o nosso raciocínio é muito lógico. E muitas vezes eu me peguei sem entender do porquê que a Federal colocava nas nossas disciplinas da área de humanas, mas hoje, quando a gente aplica isso na nossa vida profissional, é extremamente importante. É aquilo que eu te falei, você quer conhecer o outro para poder atender da melhor forma possível, né? Sim. Então a gente precisa ter essa adaptação também, e isso veio daqui, veio da Federal. Eu fazia questão de trabalhar com as necessidades humanas, e até hoje eu uso muito isso, né, em projetos, porque a assertividade dos projetos tem relação direta com a compreensão das necessidades. Porque quando você chega e impõe um projeto, você pode estar atropelando desejos, pode estar negando eticamente um conhecimento que você tem que oferecer para o cliente, para que ele chegue onde ele quer, nas demandas dele, nos desejos dele. Então, os desejos geram demandas, e essas demandas precisam de projetos. Você compreende? É muito claro, né? Sim. Então, nessa trajetória em que você compreende as necessidades humanas, fisiológicas, de segurança, de sociabilidade, reconhecimento, autorização, isso cria uma facilidade para você fazer um projeto, conduzir um processo construtivo, de planejamento e construção, um resultado mais próximo ao que é esperado. Então, para mim, Juliana, esse é um processo ético, em que você não impõe a técnica e você, antes de trabalhar com a técnica, você trabalha com a técnica a partir do que o outro quer. Sim. Mas é evidente que, às vezes, o outro quer algo que extrapola a viabilidade, e você tem que mostrar isso está fora da viabilidade técnica e econômica do que você pretende. Seja em projetos urbanos, residenciais, individuais, industriais, é muito importante nós agirmos dessa forma. Então, a questão do conceito das humanas, quando você recebe em qualquer projeto um relatório socioeconômico, você tem que trabalhar com esse relatório socioeconômico numa gestão de um projeto, dentro de uma visão mais sistêmica, abrangente, você vê que você não tem como avançar com tanta demanda socioeconômica e com uma técnica que tem que estar alinhada, né, comunicando com essas demandas. Sim. Então, esse conceito de que o engenheiro está distante da questão social, da questão humana,
Isso para mim não existe. Nós realmente não temos como trabalhar se nós não tivermos essa abrangência, essa visão sistêmica. Sim. E essas disciplinas que nós vamos entrar nos conteúdos daqui a pouco, elas realmente nos dão cada vez mais segurança de que nós nunca vamos carregar, Juliana, a posição de que nós atuamos como engenheiros, como era falado, isso aconteceu comigo em um curso de mestrado. O protagonista lá, eu não sei nem se ele está aqui entre nós mais, esse é um fato muito curioso. Ele falou, olha, vocês têm que... distribuição de renda é em dinheiro. Tem que vender tudo que todo mundo tem e dar o dinheiro igual para todo mundo. E eu peguei e falei assim, eu não consigo entender muito isso não. Eu acho que tem uma certa dificuldade, porque tem pessoas que não sabem trabalhar com dinheiro. E elas precisam de orientação. Aí ele não gostou e virou e falou assim, você é engenheiro, não é? Sim. Olha, vocês engenheiros têm uma dificuldade de entender questões sociais, filosóficas. Eu vou te dar um livro para você ler, depois você volta aqui e a gente continua a conversa. Eu escutei isso, isso foi em 1984, se não me engano. Eu tinha 6 anos de formado. E me assustei com essa posição, porque, na verdade, ele estava mostrando uma visão que tinha na época, existia ou pretensiosa ou não, que mostrava uma realidade que eu nunca enxerguei, na verdade. Ou era a realidade, não sei, né? Sim. Será que nós temos colegas que atuaram de forma tão cartesiana, tão analítica, esqueceram da abrangência da questão social e humana, ou não? Eu acho que, na verdade, eles são tão astutos que eles jamais permitiriam que alguma decisão ultrajasse o interesse deles. Então, acho que é uma... Nós vamos chegar lá no currículo, eu fiz esse preâmbulo desse tamanho, com esse exemplo, exatamente para nós voltarmos no assunto, na questão do conteúdo. Sim. Bom, e aí, quando você formou, Juliana, você foi para essa atividade que você já adiantou 10 anos de atuação na área de orçamentos. Uhum. Esses orçamentos, os projetos, você ajudou a conduzir os projetos? Na verdade, não. Eu fiquei numa empresa, logo depois que eu saí lá da prefeitura, fui para uma empresa particular, e nessa empresa eu fazia parte da própria equipe de orçamento e planejamento de obras, mas Sei. a parte executiva a gente não se envolvia. Raramente existia essa possibilidade. É lógico que o contato é direto com o engenheiro de campo, até porque se você não conhece como a atividade realmente é feita, e existe variação de como que ela é feita, tá? Por região, por área, a gente não consegue orçar a obra da melhor forma possível. Então, a gente tinha esse contato, sim, mas ir para o campo era muito raro. Esse orçamento ele era feito local ou você chegou a ter uma extensão desse trabalho também para outro município? Vários outros municípios, vários outros, inclusive fora do estado. Na verdade, dependia da demanda, né? Assim, tanto para obras públicas quanto para obras particulares, dependia da demanda que a empresa nos solicitava. Já viajei várias vezes para fora para poder fazer visita técnica, né? Que a visita técnica é feita pelo Departamento de Orçamento e Planejamento, para que a gente possa realmente verificar todas as nuances para não ter erro, né? Se a gente orçar uma obra de forma equivocada, vai dar prejuízo para todas as partes. Né? E tem a questão da reprogramação, né? Da atualização dos dados, né? Sim. Para você conseguir acompanhar os resultados a partir das dificuldades. Sim. E aí, assim, tem questões que são regionais. Uma hora que você coloca para pedreiro e para servente de Belo Horizonte, não vai ser a mesma produtividade que você vai colocar para uma região igual Ouro Preto. Né? São questões diferentes. E nem a disponibilidade de pessoal é a mesma. Então, o valor de um pedreiro, de um servente numa região, pode ser completamente diferente de outra. E as dificuldades operacionais, além dessa questão do custo que você identificou pela diversidade, pela localização, clima, área de risco,
Tem Sim. alguma coisa para você destacar? Tudo. Que interfere no orçamento, Tudo né? interfere, tudo interfere, Bernardo. Você precisa avaliar como as estações do ano vão afetar aquela edificação, ou aquela construção, ou qualquer Se que for uma seja. obra de canalização, imagina. Entendeu? Tudo que você vai fazer, você precisa verificar o todo, né? Não é só uma questão. E mais do que isso, fizemos vários orçamentos de obra que eu nem imaginava como que ela era executada. Então, você precisa ter o contato com o seu contratante para você entender como que a obra é feita, ou principalmente na área vou falar dessas grandes mineradoras de Samarco, de Vale, que são obras específicas que você precisa entender como que é regido lá dentro. Existem normas também de horários, de vários segmentos que você precisa levar em consideração no seu orçamento. Então, isso aí você precisa realmente de várias e várias reuniões iniciais antes de você começar a orçar, mesmo tendo o projeto todo fixado e firmado de como ele vai ser. Juliana, nós vamos fazer uma pequena interrupção agora, um intervalo. Sim. E nós vamos voltar à nossa conversa pegando essa questão dos agentes financiadores. Bom, dando continuidade à nossa entrevista de hoje com a Juliana Boncompagni, engenheira civil formada em 2003, aqui na Escola de Engenharia do FMG. Nós estamos aqui no programa A História da Engenharia Contada pelos Ex-Alunos. Nós tivemos um pequeno intervalo e nesse projeto nós estamos aqui no Centro da Memória da Engenharia, na Rua da Bahia 52, centro de Belo Horizonte, onde é a sede da Associação de Ex-Alunos da Escola de Engenharia do FMG. Esse projeto é patrocinado pelo CREA, a quem nós agradecemos pelo apoio, e também nós temos uma equipe de coordenação e apoio aqui de produção fantástica, e que já está conosco já há algum tempo, e que garante esse evento, e mais uma vez te agradeço por você estar aqui conosco, né, Juliana? Eu que agradeço. Desse processo de memória, né? Aqui é o Centro da Memória, então estamos trabalhando com a memória. Como que foi esse processo até essa etapa? Ele foi muito... aconteceu a partir, inclusive, da sua formação técnica, você concorda? Sim, concordo plenamente. Concordo plenamente. Na verdade, você entender como é feito na prática, porque quando você faz faculdade, é lógico que você tem aulas de laboratório, mas elas não funcionam tanto quanto você faz um curso técnico, né? Porque o técnico te especializa para você estar realmente disponível para fiscalizar a mão de obra diretamente, diferente de nós engenheiros, que nós estamos executando, a gente está fiscalizando e orientando o serviço. A mão de obra ela é orientada normalmente por um mestre de obras, né? Então, o nosso é o todo. Então, quando você está como técnico, a sua visão de técnico, ela é muita de execução, e isso te favorece muito como engenheiro. Sim, é lógico que eu não sei a outra parte, né? Não sei o que é um engenheiro vindo do científico, né? Mas se fosse pela minha experiência de vida, eu orientaria que os engenheiros todos passassem pela parte técnica de segundo grau. Exatamente nisso, Juliana. Sim. Que os cursos intermediários, eu não sei como chama hoje, antes era científico, hoje é... Vamos para o segundo grau? Nível médio, segundo grau. Aí. Não seria interessante já ter alguma experiência técnica, né, prática? Sim. Eu quero fazer odontologia, né? Se eu não vou ter alguma disciplina que me mostre o lado prático do processo, se assim fosse possível, né? Eu não sei. Sim. Alguma coisa que você já teria para você, quando entrar na estrutura, no curso, você ter uma visão melhor das disciplinas, da apropriação delas. Sim. E por falar nisso, agora vamos avançar. Depois que nós saímos que você saiu dessa área de projeto, para onde você seguiu, onde você está hoje? Você pode falar sobre essa transição? Sim, na verdade eu prestei concurso, né, para o CREA-MG e entrei lá em 2012, né? Então já estamos aí com um tempinho de estrada lá dentro do CREA. O concurso que eu prestei foi para
analista técnico da área de engenharia civil, né? Na verdade, se chama profissional de nível superior, PNS, de engenharia civil, e a gente entra para poder auxiliar todos os serviços que o CREA presta para os profissionais e para a sociedade. Então, toda essa análise técnica, esse crivo que a gente tem de experiência fora, a gente tem que trazer para dentro para poder evoluir nos processos lá. Hoje eu brinco que eu deixei de ser engenheira, que eu virei uma burocrata, mas é mentira, né? É uma brincadeira que a gente faz lá dentro. Sem ser engenheira, a gente não consegue atuar e fazer o que a gente precisa lá dentro. O CREA, ele tem vários tipos de processo, né? Então, desde registro, que são processos mais simples, registro de empresa, registro do próprio profissional, anotação de um curso que você faça, como processos um pouco mais elaborados, que são as autuações que são feitas pela fiscalização do sistema, em prol de defesa, não só do nosso profissional, mas também da sociedade, para que todas as atividades técnicas elas sejam realmente executadas por um profissional devidamente habilitado e conhecedor, né, da matéria. Então, esses são processos um pouco mais elaborados e processos que nós não gostaríamos de ter, mas são os processos de denúncias éticas que vêm para a gente poder verificar a conduta do profissional justamente no seu exercício da profissão, né? Se o que ele está fazendo, não com qualidade, tá? A gente não interfere nisso no nível de qualidade, mas se aquilo que ele fez como serviço, se realmente ele feriu algum princípio do código de ética do nosso sistema. E esse código de ética, na verdade, ele existe desde quando a gente forma, né? Quando você faz a sua graduação e você faz ali o seu compromisso de profissional, você faz um juramento, né, Bernardo? E esse juramento você coloca que o seu bem, o seu serviço vai ser para o bem da sociedade, né? Que você vai seguir com ética e com honra para tudo que você fizer. Então, o sistema, né, que aí já é realmente o conselho do qual a gente trabalha, ele é o responsável por poder verificar se você está cumprindo esse juramento que você fez. E é quando tem lá também, tem a Câmara de Área Civil e outras câmaras. O CREA hoje tem 8 câmaras de modalidades diferentes. Você pode falar? Claro, nós temos a modalidade civil, modalidade elétrica, modalidade mecânica e metalúrgica, a modalidade de geologia e engenharia de minas, a modalidade de química, a modalidade de agrimensura, de agronomia e de segurança do trabalho. Segurança do trabalho, Isso. 8 modalidades. Isso, hoje nós temos essas 8. Então, você fala assim, a modalidade de civil é só o engenheiro civil? Não. É o engenheiro ambiental, está junto com a gente, o engenheiro hídrico está junto com a gente, o engenheiro sanitarista está junto com a gente, o engenheiro de transportes. Então, a modalidade civil não significa só a engenharia civil. É algo que é importante ser colocado, que grande parte, a quase assim, expressiva parte dos nossos colegas não sabem o que é feito dentro do Conselho. Sim. Isso é muito importante nós destacarmos, porque eu fiquei surpreso, porque eu entrei como conselheiro em 1916, acredito, 2016, estou bem a data, 2016, e eu fiquei surpreso com a estrutura e a importância dela. Sim. Entendeu? É muita demanda, muitas questões a serem resolvidas. Então, veja você, tem as questões éticas, aí tem os problemas, as patologias, sim, as denúncias que envolvem conflitos, custos, né? Sim. Contratos jurídicos, imagina, auditorias. Então, aí cai naquela Câmara Especial que é a de ética, né? Isso, é uma comissão, né? Na verdade, a Câmara Especializada, ela verifica se há indício e nós temos várias comissões que auxiliam o serviço das câmaras. Pois é, então eles comissão fazem é a de ética. Isso, comissão de ética. E as outras? A gente tem a Comissão de Avaliação e Perícia, que é a CAPA. Nós temos a Comissão de Meio Ambiente.
temos a Comissão de Educação e Atribuição Profissional, temos a Comissão de Renovação do Terço, e eu acho que só. E a do mérito também. Do mérito, Isso. Exatamente. Aí, vamos falar do Temos a mérito. eleitoral, que ela é eventual, né? Vamos falar do mérito, então. Ótimo. Essa é ótima, porque ela vem com uma costura desse processo todo. Exatamente. Eu vou deixar você falar para eu não, na verdade, entrevistar de você, senão eu vou ficar atropelando. E eu quero escutar de você essa Câmara do Mérito, que é algo muito excepcional, muito importante na estrutura do Conselho. Isso. Na verdade, assim, vou começar do conceito básico do que realmente é o nosso Conselho, né? Nós somos um órgão regulamentador, e que aí se faz pelo CONFEA, que é o nosso máximo, e fiscalizatório, que aí entram os regionais, né? Da profissão, do exercício da profissão. Não é dos profissionais, é do exercício da profissão. Então, nós fiscalizamos os leigos, né, também, que agem no mercado, e fiscalizamos se todo serviço técnico que pertence ao sistema é realizado por um profissional adequado para o bem da sociedade e para o bem dos profissionais também. Então, quando a gente faz isso, a gente entende que a gente precisa dar mérito para aqueles profissionais que se destacam, não só profissionais, mas para as empresas também que se destacam nisso, né? Eu tenho vários profissionais que a gente conhece, que estão aí no mercado, que eles são de excelência absoluta, né? Não estou falando que não cometem erros, viu, gente? Erro é do humano, nós estamos falando de excelência. Então, assim, é importante que a gente também, quando a gente verifica os serviços, e a gente muitas vezes pode até autuar um profissional que não esteja agindo na regularidade, a gente também dá mérito para aquele que está aí no mercado e que ele está fazendo o serviço dele de forma excepcional. E essa comissão, ela vem nesse sentido. Então, ela tem duas partes. Ela tem uma parte onde a gente informa para o CONFEA que a gente gostaria que aqui no CREA Minas, né, no nosso regional, fosse agraciado, né, com uma honraria, uma empresa, um profissional que ainda está autuando e um profissional que já faleceu. Então, a gente manda esses 3 nomes para lá, e também pelo CREA, aí são todos os regionais, no fim do ano nós prestamos uma homenagem, aí dá para poder fazer uma abrangência maior do que cada Câmara entende quais são os profissionais que estão beneficiando, né, a engenharia, a qualidade e o nome da engenharia aí no estado. Isso aí é a comissão? Do mérito. Do mérito. Isso. Tá. E a comissão da mediação? Aí já é uma Câmara de Mediação e Arbitragem. Na verdade, ela é autônoma, independente, tá? Ela não está atrelada às câmaras. Eu confundi o termo, tá? Vocês me desculpem, mas é exatamente essa daí que eu quero que você... De mediação e arbitragem, tá? Então, ela é uma Câmara que ela auxilia a sociedade nos conflitos que podem existir com profissionais do sistema, né? E quem os contratou. Ou seja, eu, como uma pessoa leiga, contratei um profissional para poder executar uma obra de reforma na minha casa. Tivemos um desacordo comercial e eu não quero levar esse desacordo comercial para a justiça, né? Não tem necessidade de chegar a esse ponto. Então, eu posso recorrer a essa Câmara de Mediação e Arbitragem, que o CREA fornece com mediadores experientes e capacitados, para que possa tentar resolver esse conflito por ali mesmo. Então, é convidado tanto o profissional quanto a parte teoricamente lesada. Lógico que o lesado também pode ser o profissional, tá? Mas na nossa grande maioria é o contratante, que possa ir lá e a gente tentar fazer a mediação desse conflito aí da melhor forma possível. E ele se extingue através dessa Câmara de Mediação. Exatamente. E aí esse conflito é resolvido. É uma instância jurídica, né? É uma instância jurídica. É uma instância jurídica fora do judiciário, né? Ela está dentro do sistema e aí ela casa muito bem com o nosso conceito de regulamentar e fiscalizar o exercício profissional
para o bem da sociedade. Então, ela casa muito bem com esse conceito. Tem quanto tempo que essa Câmara foi criada, Juliana? Você Poxa, sabe? Bernardo, não tenho ideia. Agora você me apertou mesmo. Eu vou dar um chute, tá? 15 a 20 anos. Isso. Eu me recordo que eu estava já no CREA quando foi colocado esse serviço aí. Então, imagino que deva ter uns 10, 12 anos por aí. Eu vou prestar uma homenagem ao Luiz Pimenta aqui. Sim. Porque eu fiquei admirador desse trabalho, sabe? E, inclusive, eu tentei falar com ele, infelizmente não consegui, por 3 vezes, para fazer essa entrevista com ele. Mas ele não vai escapar, não. Eu vou pegar de novo. Pega pelo laço. Vou pegar pelo laço. E, inclusive, ele falou assim, eu estou ocupado demais numa mediação. E aí, acabou que não houve oportunidade de eu voltar a ele. Então, segue aqui a homenagem ao trabalho dele. Sim. E eu aviso de que eu irei a ele novamente para fazer essa entrevista, porque ele é ex-aluno aqui. Sim. E é um trabalho louvável e ele bem merece ser escutado. Sim, né? Com certeza. E, na verdade... Você que está na linha de frente desse processo ainda, não está? Na verdade, o Pimenta, sim, né? Ele está lá na Câmara de Mediação e Arbitragem. Mas, na verdade, assim, nós, como funcionários, a gente não é nada mais do que a representação do que a gestão propõe para a gente, né? Então, o trabalho dele é impecável e que ele vem fazendo desde o início. Ele, se eu me recordo, o Pimenta estava lá desde o começo, mas é o pensamento de evolução do CREA como um todo, né? Da gestão, do que é o conselho, da prestação de serviço do conselho para a sociedade. Os conflitos existem. Sim. Sempre. Tem uma demanda assim, fora do normal, de tanta demanda de atritos. E as pessoas não sabem que existe essa Câmara de Mediação. Sim. Não é necessário ir à justiça. Às vezes você consegue ter uma conciliação e resolver isso. Olha, os índices lá são muito bons, tá? São muito bons de resultados, muito bons mesmo. E todas as pessoas que participam da Câmara de Mediação são muito gratos ao CREA e, óbvio, ao Pimenta também, pela experiência que vivem lá de resolução desses conflitos. Vamos, então, para a Comissão Ética. De Ética, ok. Então, a Comissão de Ética, ela é um braço, né? Todas as comissões, elas são braços das câmaras. É importante falar que as câmaras são os órgãos decisórios dentro do sistema, então, tudo perpassa pelas câmaras. Qualquer serviço que o CREA presta precisa de ter a anuência da Câmara, tá? Então, se foi feita uma autuação por um profissional ou por um leigo, quem decide se essa autuação realmente é válida ou não e se vai cobrar uma multa ou não por essa autuação são as câmaras. E, nesse caso da Comissão de Ética, são os processos de denúncia ética. Quando ele vem para as câmaras, ele vem simplesmente com a parte que o denunciado nos coloca de informação e de documentação do porquê que ele está denunciando um profissional. E a gente, mediante aquilo ali, a gente entende se há ou não algum indício, né, de que ele possa realmente ter infringido o Código de Ética. E temos a comissão como nosso braço direito mesmo, para poder nos auxiliar e instruir esse processo, para que a gente possa, como Câmara, tomar uma decisão assertiva nesse processo, porque a gente não tem interesse nenhum em prejudicar qualquer que seja profissional ou qualquer que seja as partes envolvidas no processo. Então, essa comissão, ela é instrutória no sentido de verificar se a documentação que existe dentro do processo realmente é satisfatória para a denúncia que foi feita. Existe uma peculiaridade da Comissão de Ética, que são as oitivas, é chamado as partes para poder prestar esclarecimentos do fato. Então, é concedido o direito de ampla defesa a qualquer momento dentro do processo, mas lá na comissão é o maior que existe, porque você pode esclarecer tudo que aconteceu, de fato, né, dentro da comissão. E aí essa comissão nos prepara um relatório perante tudo que ela ouviu, não só das partes, mas pode também haver testemunhas dentro do processo, que podem ser arroladas tanto pelas partes quanto pela própria comissão, tá? Para o entendimento do fato. E aí ela traz esse relatório para poder municiar as câmaras no poder de decisão delas, de entendimento se houve ou não alguma infração ao Código de Ética, e se no caso de haver, que penalidade que a gente vai tentar
aplicar esse profissional para que ele saiba que ele não agiu da forma correta e que não volte a repetir esse ato novamente, né? Isso é estruturado através de um processo formado externo ao conselho ou ele é formado, o processo ele é montado no conselho? É dentro do conselho. Do conselho. Dentro Quem do é que conselho. monta esse processo, Juliana? Na verdade, é uma resolução específica. Qualquer pessoa, o importante é que ela se identifique, tá? Ela precisa ser nominal, porque ela precisa configurar como parte dentro do processo. Qualquer pessoa, inclusive o próprio CREA, é mais usual pela figura da fiscalização, pode fazer uma denúncia no conselho, e essa denúncia vai estar aberta lá no site para poder ser feita, onde você coloca, se identifica como pessoa e coloca quais foram os fatos que ocorreram, e coloque documentos comprobatórios para que esse processo possa realmente ser avaliado. E aí ele tem uma conduta específica por uma resolução também específica que o CONFEA nos coloca, que é a resolução 1004, e ela orienta o passo a passo do que deve ser colocado dentro desse processo. É importante falar que essas comissões, que são braços auxiliares, elas também são formadas por conselheiros. Tá? Então, as câmaras são formadas por conselheiros e as comissões também são Por conselheiros, né? por conselheiros, mas nas comissões há uma mescla, né? Então, pega o conselheiro de cada uma das câmaras para que ele possa avaliar e depois retornar para a Câmara, que realmente é o órgão decisório. Eu acho então, muito ela é bem interna. estruturado. Sim, Muito bem estruturado. sim. A estrutura como um todo, né? Não só para a ética, mas como comissão de educação, a de renovação do terço, que é também a escolha das entidades e das instituições que vão ter a sua representatividade no conselho, né? Isso tudo é muito bem estruturado e aí é relativo ao Juliana, e esse processo ele é montado, aí tem os analistas. Sim. Você falou que você foi, inicialmente, você entrou como analista técnica. Isso. Né? Isso. E você começou a trabalhar nesse processo, só que você não está nessa área mais, você está agora gerenciando, é isso? Isso. Eu estou hoje como gerente da área técnica, que é a área de suporte tanto das comissões, quanto das câmaras e dos grupos de trabalho. É muita responsabilidade, porque são muitos processos. São muitos processos. Muitos processos. Imagina os processos de autoinfração, os AINs, a quantidade de processos. Poxa vida, passamos ano passado, se não estou enganada, só de processo de auto, em torno de 45 mil processos. Exatamente. É um volume assustador, né? Assustador. Mas ele reflete o volume de profissionais do nosso sistema que existe hoje aqui no Estado, né? Então, ele é o reflexo disso, né? Da quantidade de profissionais que nós temos, e isso é muito gratificante para nós. Não as autuações, mas o volume de profissionais. E para nós avançarmos mais um pouquinho, talvez até para fechar esse assunto, vem a questão da educação. Sim. Né? Aí vem a questão da comissão de educação e os conteúdos programáticos. Sim. Na verdade, assim, você pegou um assunto que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Porque o entendimento do sistema como um todo, da necessidade, da qualidade do ensino na engenharia, não é muito o que a gente consegue fazer como conselho, né? A gente, como conselho, a gente precisa de ter todas essas instituições cadastradas dentro do conselho, para que a gente possa permitir o profissional que ele atue como profissional. É importante a gente saber que depois que você forma, se você não tiver o registro no conselho, você não pode atuar como profissional do sistema, né? Você é só um bacharel em engenharia, mas depois que você possui o registro no sistema, aí sim você pode atuar como engenheiro. Isso é muito importante saber. E por isso que nós tentamos e acolhemos as instituições de ensino dentro do sistema para que a gente possa tentar melhorar a qualidade desse ensino no que está aí por fora. Inclusive, essa questão da divulgação da engenharia, nós fazemos sempre, estamos sempre dando palestras, procurando promover para a sociedade o conhecimento necessário do que é engenharia para que nós possamos dirimir um pouco todas essas ocorrências que são indesejáveis. Sim. Né? Passar a informação para evitar
problemas. Exatamente. Né? Então, parabéns para você, porque você agora está Eu estou na gerência técnica. na gerência técnica geral de todas as câmaras? De todas as câmaras e comissões e grupos de trabalho. Então, assim, é fundamental, né, a minha experiência como analista técnica lá da Civil, da Câmara da Modalidade Civil, para estar hoje auxiliando e ajudando e instruindo toda a nossa equipe de suporte lá para poder atender as câmaras e as comissões, para que a gente possa ter uma resposta cada vez melhor, com qualidade e com eficiência, para quem está lá fora nos aguardando, né? E é muito trabalho, né, Juliana? Muita coisa, muita coisa. São muitas áreas, né, Bernardo? Então, assim, o nosso serviço é muito volumoso e a gente precisa sair da rotina do volume para a gente poder conseguir conquistar a qualidade no que a gente está ofertando lá para fora. O CREA tem potencialmente outros analistas que já estão numa fase mais avançada desse diagnóstico para isso? Sim, na verdade a gente coloca no mínimo, né, um analista para cada uma comissão e para cada câmara dessa, mas a gente tem todo um suporte também por trás para que possa fazer não só o serviço imediato acontecer, mas os nossos planejamentos de futuro, né? Então, hoje a gente está num momento de pensar nesse tipo de problema e resolver esse problema, mas sabemos de mais outros 3 que estão pela frente que a gente já faz um planejamento para poder finalizar. E o analista do plenário? Porque além das câmaras tem o plenário. Isso. E tem também os processos que vão para o plenário. Isso. Quando não se resolve na Câmara, vai para o plenário. Isso mesmo. Aqui local. Quem são os analistas atualmente? O nosso querido colega Eliseu continua lá? Continua. Aquele ali tem um conhecimento. Tem, é uma história, né? Ele é uma biblioteca, né? É uma biblioteca viva, né? Eliseu ainda continua, não vou nem saber te dizer quantos anos que Eliseu está no plenário. Mas o plenário, ele funciona como se fosse uma segunda instância, né? Se a gente nos comparar com o jurídico, sim, né? A primeira são as câmaras e a segunda instância está no plenário. Então, tudo que não se concorda, né, e que acha que a decisão de Câmara não está de acordo com quem foi o pleiteante aí da situação, ele pode entrar solicitando ao plenário que reavalie a situação. E da sequência aí do plenário, do Eliseu, quem mais está com ele nesse processo de análise? Na verdade, o Eliseu tem uma equipe formada também com vários analistas e com vários assistentes para poder dar conta do volume de processo e de entendimento. Tinha um analista da Civil, ele era estagiário, ele formou em engenharia, foi contratado pelo CREA, um rapaz muito bom. É o Felipe, será? Eu acho que é o Felipe, ele foi para o plenário também? Felipe está no plenário. A Marina está no plenário. O plenário, assim, ele não só como as câmaras, ele precisa de um suporte muito especializado. Juliana, pensa bem, quando é que se faz um curso de engenharia pensando em ter um cargo de analista? De jeito nenhum, você não faz não, não faz não. Não faz porque você também nem tem essa dimensão. Infelizmente, é por isso que eu te falei dos nossos planejamentos, dos nossos projetos de fazer os alunos conhecerem os conselhos, né? Porque a gente estando aqui dentro como aluno, você não raciocina que você vai estar lá fora e que você vai ter um suporte como conselho para poder estar com você, né? Na verdade, a gente muitas vezes tem um conceito equivocado somente de fiscalização, né? E não de suporte. E nós somos as duas coisas, né? Como conselho. Juliana, eu estou muito satisfeito com o que você nos promoveu hoje. Que coisa boa. Inclusive, eu estou gratificado porque isso vai ficar na nossa rede e as pessoas vão conhecer um pouco mais do CREA, conhecer do seu trabalho. Sim. Uma profissional aqui, colega nossa, que sem nenhuma absolutismo, né, entrou numa área tão vasta como essa e tem esse cargo expoente, né, no conselho para gerenciar toda essa demanda de processos. E são muitos processos, né, Juliana? São muitos. Muitos, não é pouca coisa, não. Não, mas esse cargo que eu brinco que eu não sou gerente, né, eu estou gerente, né, e isso é muito importante, esse conceito, porque existe toda uma gestão por trás disso, de confiança naquilo que a gente tem como trabalho a oferecer, né? Então, hoje a gestão, já tem um ano que eu estou
como gerente, entrei na gestão do atual presidente Marcos Gervásio. Então, isso é importante também a gente falar, né? Do conceito e da confiança que existe naquilo que a gente tem a oferecer lá como trabalho. Tenho que agradecer, lógico. Agradeço a você pelo convite, não preciso nem te falar o tanto que eu estou honrada e satisfeita de estar aqui. E agradeço a gestão também por ter permitido estar aqui com vocês e explicar um pouco do que a gente faz lá. Muito bom, muito rico. E para nós despedirmos, eu gostaria que você desse uma mensagem para os nossos colegas ou para... Você decide. Tá. Ou para todos. E para os nossos gestores públicos com relação à engenharia. Qual que é a mensagem que você passa? Porque eu sou empolgado com a engenharia. Eu acho que eu faria engenharia se eu viesse 10 vezes ao planeta, se é que existe isso, eu faria ser engenheiro as 10 vezes. E eu estaria com você, Bernardo. Bom, assim, eu sou esperançosa, né? E mais esperançosa ainda, eu acredito muito na engenharia. Toda a nossa infraestrutura de vida só existe por conta da engenharia e da agronomia, né? Você não consegue morar num ambiente que não tenha sido planejado, você não se alimenta de nada que não tenha sido planejado, você não se orienta, suas vestes, o seu meio de locomoção, tudo é engenharia. Então, nós somos a infraestrutura do universo, sem modéstia nenhuma, Bernardo, eu tenho disso. Então, a mensagem é realmente que esse conceito de infraestrutura e de ser não só o básico, mas o necessário para a nossa sobrevivência, que possa fazer com que a nossa engenharia cada vez cresça mais em tecnologia, em mercado, em aceitação, em opinião pública, né? Que isso é muito importante para a gente. A engenharia pública, ela ainda é muito desconhecida, mas ela é essencial, ela é primordial para que a gente possa evoluir naquilo que a gente entende realmente como necessário e realmente colocar que a gente, como conselho, né, e como engenheiro, está sempre de portas abertas para receber quem queira nos conhecer e queira se juntar a nós. Isso é muito importante. Né? Isso é muito legal. Ter essa recepção, né? Essa divulgação. Sim. Muito bom, Juliana. Mais uma vez, parabéns pela sua trajetória, pela sua formação. Continue brilhando, atuando e colaborando como você sempre fez. Eu agradeço mais uma vez a sua presença, agradeço o CREA-MG também por estar nos patrocinando nesse projeto, agradeço a equipe e até mais. Muito obrigada. Mais trabalho. Até mais. Muito obrigada mesmo.